Agora estamos gravando, vamos começar oficialmente, né, o terceiro encontro do Clube do Livro. Quero agradecer que está aqui ao vivo comigo, né, hoje, para a gente discutir o livro. Esse realmente é um livro um pouco diferente dos demais, que é um livro que fala mais da espiritualidade, né, e que é o que a gente comentou no último encontro, que é tirar um pouco da zona de conforto da gente, né. Que ele é um livro que traz conceitos bem abstratos algumas vezes. Estava falando aqui para as meninas que a primeira vez que alguém me falou a lei da potencialidade pura, eu até virei na cadeira, assim, eu estava numa aula, eu lembro, eu estava num curso, e a menina falou, porque isso, não sei o quê, a lei da potencialidade pura. Gente, não tenho, né, se fosse atriz talvez eu conseguisse, mas vou expressar a minha cara que eu fiz naquele momento para aquela pessoa. Foi a primeira vez que eu tive contato com um dos conceitos desse livro, né, que é a lei da potencialidade pura. E é a primeira vez, eu acredito que você, quando você tem contato com o material do Deepak Chopra, ele é indiano, né? Então ele tem muita coisa, ele traz muita coisa holística de outras vidas, espiritismo, eles acreditam na reencarnação, tudo. Então ele traz muito essa coisa do universo, mas ao mesmo tempo de Deus, né? Que eles têm o Deus, né? Então, são vários conceitos juntos, né? E aqui ele traz 7 leis da espiritualidade, as 7 leis espirituais do sucesso. Eu estava conversando com a Bianca, né, sobre o que era o sucesso. Eu não sei se vocês querem compartilhar aí como foi para vocês ler, ter contato com esse tipo de conteúdo, que é bem diferente a primeira vez, né? Gente, não? Então, foi o meu primeiro impacto, né? Fui ler o título, As Sete Leis Espirituais do Sucesso. Eu falei, guia prático para a realização dos seus sonhos. Como uma boa capinha. Na Nada de. conclusão, ele diz, né? Para usar em É, todas as áreas da vida, né? Mas até quando tem, assim, o sucesso, para mim, me remete muito à área profissional, né? E aí a me fez área. parar e pensar que o sucesso também não é só voltado a essa área, né? Até eu Mas queria. foi. Pode falar. Não, pode continuar. Não, eu queria trazer. Eu acho que o meu internet está meio travando, né? Não? Não, Eu tá quero. tranquilo. Tá tranquilo? Não travou aí? Então tá. Então foi só aqui meu vídeo que travou. Hum. O livro do mês passado, eu não sei se vocês lembram que eu falei assim, até tem aqui uma redefinição de sucesso que eu queria ressaltar e que eu li pra gente no encontro passado, que tem muito a ver com o desse livro aqui que a gente está conversando hoje. Que ele diz assim, ó, é uma redefinição de sucesso, rir muito e com frequência, ganhar o respeito das pessoas inteligentes e o afeto das crianças, merecer a consideração de críticos honestos e suportar a traição de falsos amigos, apreciar a beleza, encontrar o melhor nos outros, deixar o mundo um pouco melhor, seja por uma saudável criança, um canteiro de jardim ou uma redima condição social. Saber que ao menos uma vida respirou mais fácil porque você viveu. Isso é ter sucesso. Esse aqui quem escreveu foi o Ralph Waldo, que é um escritor, né? Então, o sucesso, nesse caso aqui, ele é mais, dessa citação, ele é mais holístico, assim, né? Ele diz menos ao conteúdo material. Mas o sucesso das 7 leis espirituais do sucesso, eu acho que inclui muito o material. Quando ele fala de tornar o não manifesto manifesto, quando ele fala de você aplicar o Dharma, né, que é você encontrar seu propósito de vida para ganhar dinheiro, que tudo vem mais fácil. Só que são conceitos muito abstratos. Eu acho que é por isso que a primeira vez que a gente entra em contato causa essa estranheza, né? Porque a gente está muito focado no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa vida, que parar para falar e ficar em silêncio, por exemplo, é muito fora, principalmente aqui no mundo ocidental, que a gente vive no 220, né? Eu acho que ele traz essa quebra no encontro passado sobre a roda da vida, que você é um ser integral, né? Então, todas essas áreas incluem quem você é, aquilo que te faz bem, aquilo que te faz se movimentar. Então, se você foca só numa das áreas, a roda não gira. Eu acho que eu não encaminhei, eu não sei se encaminhei no primeiro ou se eu não encaminhei ainda o leme da vida para vocês, mas essa é uma ferramenta interessante que faz com que você analise cada área da sua vida.
eu acho que eu encaminhei só o planejamento de vida nas áreas da vida, né? Eu não encaminhei o leme para você ver como está a sua vida hoje, mas é mais ou menos isso. Se você foca só numa área, você não tem um sucesso global na sua vida. Você vai ter sucesso naquela área, só que aquilo não vai te trazer uma felicidade, um bem-estar verdadeiro, um bem-estar subjetivo que te leva para a vida inteira. A gente não está falando aqui da alegria momentânea. Às vezes você ganha dinheiro, você ganha lá o seu salário e fica feliz. Você vê os boletos, aí você já fica um pouco triste, né? Isso é a emoção da alegria, né? A felicidade autêntica, o bem-estar subjetivo, ele é muito maior. Ele é o sentimento que você tem, na verdade, e não a emoção, porque a emoção é atrelada a hormônio, né? Então, sucesso aí, no caso do livro, eu vejo como muito além do espiritual. Ele é o espiritual, porque você vai mexer com tudo e se conectar a algo maior, no caso, se você acredita em Deus, Deus, né? Que é o que move o mundo. Ele fala, aqui ele fala do poder criador, né? Mas tem outros lugares que chama de subconsciente. Todos esses livros, na verdade, eles estão usando o mesmo poder, né? Que te liga ao universo, no caso, né? E toda a criação, tudo que existe no mundo físico é resultado do não manifesto transformando-se em manifesto. Esse aqui é o que mais pega da lei da potencialidade pura, né? Porque o que, que seria a potencialidade pura? Tudo é um campo de possibilidades. A partir do momento que você decide criar alguma coisa, aquilo se torna realidade. É basicamente isso. É o não manifesto, a potencialidade pura, é esse potencial que existe, que está ligando tudo, todo mundo, que em outros livros eles chamam de éter, né? Que é a Ai, gente, eu tô em recuperação, eu tô com tala, por isso que eu tô me ajeitando, tá? Porque a perna não encontra uma posição às vezes. Mas vai indo. Aí, então, a potencialidade pura seria esse campo em que tudo é possível. Aí, a partir do momento que você entra em movimento, que você decide, ou que você vai lá e coloca uma intenção para aquilo se realizar, ele sai eu vejo como se fosse a nuvem. A gente tem as nossas fotos, os nossos documentos na nuvem, aí a gente decide colocar alguma coisa lá e baixa. Isso é como se fosse uma nuvem universal, em que está todo mundo conectado, e a partir do momento que você decide fazer algo, você faz o download daquilo e torna manifesto. Isso é uma analogia, né? Mas que torna mais fácil, tornou mais fácil para mim entender a lei da potencialidade pura, e eu acho que é uma analogia bem legal para, né, que a gente entre em contato. Tem outro livro do clube que a gente vai ler, que ele fala muito sobre o eu, o eu verdadeiro, quem você o nosso diálogo interno entre o nosso ego e o nosso eu, que ele fala muito aqui na primeira lei, né, da potencialidade pura. Deixa eu ler essa. Então, a lei da potencialidade pura se apoia no fato de que somos essencialmente consciência pura. É aqui que pega o negócio, né? Porque para esse livro, nesse mundo aqui do Deepak, a gente é um ser espiritual que está vivendo um momento físico. E né, a gente não é um ser físico que está vivendo um momento espiritual. Então, o nosso espírito está conectado com toda a espiritualidade e dentro dessa potencialidade que a gente tem. E a partir do momento que a gente abafa o nosso ego, que é o que sempre trabalha contra a gente não, mas trabalha em busca do poder, dessas coisas, não deixa que o nosso eu verdadeiro se conecte a isso. Então, a partir do momento que a gente trabalha mais com o eu verdadeiro e não com o ego, aí a gente tem acesso a essa potencialidade pura. A gente vai trabalhar muito isso depois, quando a gente for ler O Poder do Agora. Ele fala muito sobre a consciência que a gente cria no agora. E vocês vão ver. Ai, caiu. Ele também trabalha nessa linha, que é esse livro aqui, do Eckhart Tolle. Ele também trabalha nessa linha de que o nosso ego está sempre falando, sempre falando, sempre falando, sempre falando, sempre falando. É aquela voz que constantemente te sabota e que nunca fica em silêncio. Por isso que o silêncio, trabalhar o silêncio na primeira lei, trabalhar a meditação, te conecta ao seu eu verdadeiro, ao seu eu, à sua consciência. É a consciência que te traz para o agora. Porque o que é essa voz do ego? Essa voz, ele chama aqui de objeto, a voz do ego está no objeto referência e não na autorreferência, né? Vocês estão, eu estou conseguindo passar a ideia aqui, vocês estão acompanhando a minha linha de raciocínio?
Só para eu saber se eu tenho que voltar algum passo aqui. Porque é assim, nós somos consciência pura, nós somos um ser espiritual, certo? E a gente tem a mente, que é o ego, no caso. A mente causa esse diálogo, ela fica nessa falação infinita na nossa cabeça, né? No nosso cérebro. Então, o que que a mente faz? Ou a mente está presa no passado, remoendo situações passadas, ou ela está presa no futuro, criando futuros e ficando preocupada com o futuro. O que que a consciência faz? O que que o silêncio, a meditação faz? Elas te trazem para o agora, para o aqui, para a sua consciência, a consciência de quem eu sou e o que eu estou fazendo nesse momento. E é quando você consegue estar presente no agora, você está consciente que você vira a sua consciência pura, que você está na autorreferência. Porque o ego, ele é focado no objeto referência. O ego, ele está focado em alguma coisa externa a nós, em alguma coisa que alguém fez, em alguma coisa que eu quero conseguir, em alguma coisa que eu quero que alguém faça. Isso é o objeto referência. O objeto referência está fora de nós. Então, o ego, ele fica travado nesse diálogo pensando em coisas fora de nós, que é o que trava a gente manifestar o não manifesto. A gente usar do poder da criatividade, do poder de resolução, que é tudo o que a gente é, quando a gente é consciente, quando a gente está na autorreferência, quando eu olho para mim, quando eu olho para a minha ação, para quem eu sou. E eu vou conseguir olhar para a minha ação, para quem eu sou, se eu estou no agora, se eu estou presente, ao momento presente, aquilo que eu estou fazendo. Então, isso é a autorreferência, isso é quando eu não estou no ego, quando eu não estou fora, no objeto referência. Isso está na página 16, aqui. Na experiência do eu, chamada autorreferência, nosso ponto de referência interior é o espírito, e não aquilo que nos rodeia. Seu oposto é o objeto referência, cujo ponto de referência interior é o ego. Na experiência do objeto referência, no caso do ego, a gente nos deixamos influenciar pelo que acontece fora de nossa natureza interior, por situações, circunstâncias, pessoas e coisas. Essa é a segunda lei, elas têm muito a ver com a autorresponsabilidade também. Não com a terceira lei, que é do karma, né? De ação e reação. Então, quando eu estou focado no outro, na situação que aconteceu, eu não estou olhando para mim, eu não estou na consciência. Então, sempre que eu estou fora, eu não consigo canalizar a minha consciência e não consigo acessar a lei da potencialidade pura. Quando a gente quando a gente foca na gente, na nossa atitude, pode ver. Quando a gente cessa a ansiedade, cessa tudo. Quando eu consigo estar agora. Só que é muito difícil. Por quê? Porque a gente vive num mundo de muitos estímulos, muitos estímulos. E muita gente fica presa em coisas que aconteceram no passado. E aí você faz processos depressivos, muitas vezes, se você não consegue sair do passado. Se você está preso muito no futuro, 99, não, 90%, 99% daquilo que a gente sofre pelo que vai acontecer, na verdade não acontece. São criações da nossa imaginação, da nossa mente, do nosso ego, pensando naquilo que pode acontecer. Geralmente a gente foca no que vai acontecer de errado, né? Pouquíssimas pessoas focam no que pode dar certo, né? Geralmente a gente foca no que vai dar errado. E a gente fica ansioso por antecipação. Aí quando a coisa realmente acontece, nunca acontece como a gente imaginou. Nunca é tão ruim como a gente imaginou, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas isso acontecia muito comigo. Aí na 17 ele fala, seu verdadeiro eu, que é o espírito, sua alma, está livre das necessidades de... Quais são as necessidades? São as necessidades do ego, de aprovação, poder externo, controle das coisas, porque todas essas coisas são baseadas no medo, que é o que o ego traz pra gente, né? Que é quando a gente está fora da gente, a gente está pensando no que vão achar da gente, tentando que as pessoas façam o que a gente queira, ou esperando uma promoção, esperando alcançar alguma coisa para ir ser feliz, para ir viver. Não. A vida acontece no agora, né? A gente planeja o futuro. Eu falo muito de planejamento. Você tem que saber o que você quer lá, mas isso é uma rota. Você não pode ficar vivendo lá, porque você tem que agir agora. Então, gente, mas assim, a primeira vez que eu entrei em contato com tudo isso aqui foi muito louco, tá?
O Poder do Agora mesmo, a primeira vez que eu entrei no Poder do Agora, eu fiquei, meu Deus. Mas aos poucos as coisas vão fazendo sentido, tá? Conforme você for, não sei se vocês meditam, mas conforme você for praticar, eu não gosto de fazer a meditação parada. Eu geralmente tento praticar o mindfulness, que é também os exercícios de neuróbica ajudam muito, que é você estar presente no momento presente fazendo algo, sem estar ouvindo música, sem estar pensando em outra coisa. É sempre trazer a mente para o agora, o que está acontecendo agora. Não desviar ela porque pode acontecer no futuro, para hipóteses do que pode acontecer, né? Então, uma forma de você acessar a sua consciência pura é justamente o silêncio, que ele fala, né? A meditação, evitar julgamentos e entrar em contato com a natureza. Entrar em contato com a natureza, não sei se vocês já viram, tem muita gente que fala isso no Instagram, talvez seja a bolha que eu vivo, né? Mas vamos ver aqui de vocês. De gente pisando na grama, de gente andando na areia do mar. Por quê? Porque essas coisas, isso já é comprovado cientificamente. Quando você faz isso, chama aterramento. Você troca a energia sua com a natureza. Quando você troca a sua energia com a natureza, você tem vários benefícios para a sua saúde e quando você está pisando na grama, você automaticamente desvia sua atenção para o que você está fazendo, porque você está pisando na grama, é uma coisa diferente para a gente, né? Então, isso é uma das formas de trazer a sua atenção para o agora. Evitar o julgamento, essa é uma coisa mais difícil. A gente pode primeiro começar a tentar evitar externar o julgamento, aí depois não julgar. Cada vez uma forma de você não julgar, talvez seja usar a técnica do elástico. Cada vez que você julgar, você puxa, porque daí você vai chamando atenção para o seu comportamento, porque a gente faz essas coisas no automático. Já o não, o silêncio, eu estava falando até com a Bianca, né? Eu tenho uns amigos que eles foram para um retiro de silêncio. Eu achei muito peculiar. Eles ficaram imersos 3 dias em total silêncio. Até um dia eu vou pedir para ela gravar um áudio para vocês contando a experiência. Ela fala que é uma coisa muito, muito, muito doida, assim, porque no começo você quer falar, a gente tem essa necessidade de falar, a gente está em constante, eu pelo menos estou em constante conversa interna, né, no meu pensamento. E daí você lá vai acalmando isso, porque a nossa realidade a gente está inserido aqui, a gente tem que pensar tudo que vai acontecer, tudo que eu tenho que fazer. Daí você entra num retiro desses, ninguém vai falar com você. A mente, o ego, ele vai tentar te desviar completamente disso, vai tentar fazer você fugir, vai tentar te tirar dali. Mas conforme você for ficando, você vai ficando, aí você começa a entrar em silêncio, aí você começa a meditar. A própria meditação, né? Você não vai cessar seu pensamento assim. Então, se você for tentar meditar hoje, provavelmente você não vai conseguir ficar sem pensar em nada. Aí começa ali com 2 minutos, aí a atenção vai, você traz ela, a atenção vai, você traz ela, a atenção vai, você traz ela. Você começa a imaginar os pensamentos só passando por você, não se apegando a eles. E assim vai indo, é tudo treino. Isso eu digo para vocês, é tudo treino. Mas no começo realmente pode ser mais desafiador, mas é possível, assim. O retiro eu nunca fiz, gente. Eu vou confessar que o retiro eu nunca fiz. E a meditação eu já meditei, já meditava mais. E ultimamente eu foi ficando assim para lá, mas é uma coisa que agora que eu li de novo o livro que eu quero voltar a fazer, porque eu vejo muita diferença assim na minha vida. Mas os exercícios de neuróbica que a gente falou no encontro passado e o mindfulness, que é estar presente no momento presente, isso eu tento praticar todos os dias. Agora mais, Ali né? quando você perguntou, desculpa, quando você perguntou ali no início, né, o que que a gente, se a gente já vinha tentando praticar alguma coisa na nossa vida, né? Essa foi essa ali é a aplicação da potencialidade pura, né? Os 3 passos ali, claro que com um pouco de reserva para algumas coisas, mas é o que eu já venho tentando fazer, né? Ali, o praticar o não julgamento, né? Hoje eu já errei, já, enfim, né? Estamos a 0 dias, mas, mas procuro tentar sempre, né? E ali, ao invés de ficar em silêncio, eu uso muita respiração também, né? Quando eu vejo que eu tô nesse momento mais acelerado, que eu posso estar perdendo um pouco, né? Enfim, ficando ansiosa, nervosa, eu uso a respiração para ajudar a me acalmar, né?
E o contato com a natureza é um calmante mesmo, né? Calmante natural. Então, às vezes a gente não consegue na corrida do dia a dia tirar o sapato e pisar na grama, mas às vezes olhar para o horizonte, né? Ter esse momento, esse contato. Então, a única coisa que realmente que eu ainda não consigo fazer é essa questão de ficar em silêncio e meditar, mas como eu disse, eu tento mudo para essa questão da respiração, né? É, Até uma época da minha vida, que eu andava bem mais ansiosa, eu precisava assim de 15 minutinhos antes de levantar da cama, eu ficava 15 minutos só trabalhando a respiração, né? Tipo, tentando voltar, focar no respiração agora. é um excelente exercício para você meditar, para você entrar em contato com o teu, porque a partir do momento que você presta atenção na respiração, porque a respiração é um negócio que ninguém está prestando atenção, você está fazendo no subconsciente, né? A partir do momento que você traz a sua atenção para a respiração, toda a sua mente, tudo vem para agora. Por isso que acalma a mente, acalma tudo. Porque toda a sua atenção sai da situação e vem para a respiração. Aí você pensa assim, vou respirar. Aí segura, um, dois, três, solta por três também, segura, três e respira. A partir do momento que você torna consciente isso da respiração, você já dá uma acalmada, porque você volta para agora. Você sai da situação que aconteceu e você sai da situação que vai acontecer. Você volta para agora. E no auge das minhas ansiedades, eu precisava muito desse momento, né? Até mesmo antes de iniciar as atividades do dia, né? Antes de sequer levantar da cama, eu precisava desse 15 minutos de respiração, assim, de focar na respiração. Aí depois eu acho que eu conseguia viver. É isso, já é um dos exercícios aqui do livro, inclusive, né? Da meditação, porque a respiração é uma forma de meditação, né? Então, você já fazia isso inconscientemente. Essa primeira lei essa parte da consciência, da não consciência, vai ficar mais claro conforme a gente for lendo os livros, tá? Porque a gente vai ler, por exemplo, o livro do próximo mês, ele traz muito o consciente e o subconsciente, que é a mente pensante e a mente sobrevivente. Então, nós somos seres duais, e a partir de agora a gente vai entrar mais. Aqui traz um consciente mais espiritual, mais ligado a um criador, ao universo, enfim. Os outros vão trazer mais o cérebro mesmo, né? E o poder do agora vai voltar mais para essa parte do consciente relacionado ao espiritual, sabe? Mas, de qualquer forma, a gente sempre tem essas duas vozes internas, sendo espiritual ou sendo mais para a parte da psicologia mesmo. Todos nós temos a primeira resposta, que às vezes está guardando as crenças. Eu já falei disso quando a gente falou de crença no encontro passado. É a parte do ego que ele traz aqui, né? Que é a parte que está focada no objeto de referência, que não traz que traz a primeira resposta, que é mais automática, e a outra parte que é mais consciente. Vocês veem como está tudo meio interligado, né? Eles daqui já falavam disso na parte espiritual há muito mais tempo do que agora a psicologia está chegando. A psicologia começou a falar disso em 1960, por aí mais ou menos. Então tá tudo meio interligado aqui. Eu sempre falo assim, ó, tem coisa boa nos livros, a gente pega o que é bom, a gente pega o que a gente consegue aplicar, e o que não fizer sentido a gente vai deixando, né? E daí depois talvez uma outra leitura faça mais sentido daqui a uns anos. A gente também tem ciclos de vida, né? Pô, a gente lê, eu já, por exemplo, li de novo dessa vez, já peguei várias outras coisas que eu não tinha pego a primeira vez, porque quando eu vi a primeira vez eu não tinha lido outros livros ainda, eu era outra pessoa. Enfim, né? Vocês vão ver ao longo do ano aí nas leituras que cada leitura a gente pega o que dá para aplicar, porque vai fazer mais sentido naquele momento, e daí a gente deixa o que não der para aplicar e vai para o próximo. E daí aqui a gente falou do espaço vazio, da meditação. Até aqui que ele traz, né, que na Bíblia encontramos a seguinte frase: fique em silêncio, sinta a minha presença e saiba que eu sou Deus, que é o que a gente encontra nesse espaço vazio, no universo, eles chamam de éter também, né, que é o que conecta todos nós. Porque a gente vê como se aqui não tivesse nada, né? Eu vejo como se não tivesse nada aqui na minha frente, mas se você pensar que a gente tem a gravidade que está segurando tudo aqui,
tudo aqui dentro tem matéria, até o que está fora tem matéria, mas é uma matéria que vibra numa energia que a gente não tem acesso, porque aqui no ar tem moléculas de oxigênio, oxigênio tem átomos, e átomos é a mesma coisa que me forma, a mesma coisa que forma você, então tem coisa aqui no meio, só que a gente não vê, né? Então eles dizem que está tudo interligado. É uma coisa mais holística, uma coisa mais espiritual. Se você me perguntar no que eu acredito, eu não sei, tá? Essas coisas. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Ah, aqui do não julgamento. Do não julgamento é muito importante. Hoje não julgamento, o julgar é estar constantemente avaliando as situações como certas ou erradas, boas ou más. O que que acontece às vezes? Eu coloquei aqui, ouvir já com a resposta, porque muitas vezes a gente vai conversar com alguém, a gente vai, ou a gente vai ouvir um feedback, ou vai ouvir alguma coisa de alguém, a gente já tem a resposta pronta. Isso significa que você não está ouvindo abertamente o que a pessoa está te falando. A gente já está com 5 pedras na mão, muitas vezes, para atacar. Então, é importante que, para que a gente não julgue, a gente ouça também sem julgamentos. Para a gente ouvir realmente, né? Não ouvir já com a resposta. Ouvir estando presente, escutando o que realmente a pessoa quer dizer, às vezes o que ela quer dizer, sem falar com as palavras, muitas vezes, né? A energia que ela está passando para a gente. E aqui, daí aqui da prática do. Ai, já falei isso aqui, que é da prática do aterramento, né? E quando aqui, quando você, aqui na página 23, gente, quando você conhece bem seu verdadeiro eu, quando compreende realmente a sua verdadeira natureza, não sente culpa, nem medo, nem insegurança, seja em relação a dinheiro, abundância ou realização dos desejos, pois sabe que a essência de todos os bens materiais é energia vital, é a potencialidade pura, a qual, por sua vez, é a sua natureza intrínseca. Então, ele fala muito que quando você vive na consciência, quando você sai do ego, você para de ter o medo da falta, a crença da escassez. Você acredita que você consegue criar, que você consegue manifestar tudo aquilo que você quer. Daí o que que parece isso aqui? Parece, vem por mágica, né? Eu vou aqui, vou fazer uma mágica e vou fazer download da nuvem do carro que eu quero. Não, Paula, não leio dessa forma isso. Eu leio que quando eu estou na autorreferência, quando eu estou na minha consciência, eu me livro do ego, me livro do medo, porque o que o medo faz, por exemplo, reclamar. Reclamar é reclamar 2 vezes. Tem gente que vive reclamando e daí faz mais daquilo para sua vida. Então, quando você está no ego, no medo, você está focado no problema, você não está focado na solução. Quando você volta para você, para a autorreferência, você foca, você encontra dentro de você a solução. Porque você sabe, a consciência ela é criativa. Só que quando o ego está mais forte do que o eu verdadeiro, o ego tem medo, o ego tem dúvida, o ego te sabota. Eu trabalho muito a autossabotagem, né? Então, para mim, o ego é o sabotador máximo, né? O crítico. Então, quando você está ali, você não cria soluções, você não entra em ação, você não entra em um movimento, você está paralisado muitas vezes naquela mesma situação. E aí você não cria, aí você não tem abundância, a sua vida não gira, as coisas parece que não fluem, você parece que está naquele ciclo negativo em que tudo dá errado, a gente chama de vórtice negativo na psicologia. E é isso que acontece quando você está preso no objeto de referência, quando você está com medo de perder, aí que você perde. Tem gente que fica muito apegado ao dinheiro, não gasta, aí você não ganha mais, porque o dinheiro, ele é energia, basicamente, né? É energia de troca, você presta um serviço, você ganha dinheiro. Então, você trava, você cria travas na sua vida. É assim que eu vejo essa lei, né? Porque quando você volta para você, para sua consciência, para o seu eu verdadeiro, você vai destravando. Você vai deixando o medo de lado, você vai entrando em ação, você vai entrando, porque a vida é movimento, né? As células, eles fizeram um experimento esses dias e descobriram que as células, elas não se encostam, né? Os átomos. Você vê, então, o nosso corpo físico, que para a gente é físico, ele é composto de átomos que estão vibrando, que estão em movimento. Então, a vida é movimento. Então, quando a gente volta, é isso que eu vejo da lei da potencialidade pura. Você tem todo o potencial de fazer as coisas. Se você
vencer a primeira barreira. Por isso que eu acredito que é por isso que ela é a primeira lei que está aqui. Se você vence a primeira barreira, que é calar a voz do ego, do, do crítico, dos sabotadores, você consegue acessar o seu eu verdadeiro, você fica autoconfiante, você trabalha sua confiança, você vai atrás, você faz, você para de querer a aprovação dos outros. Muitas vezes o que mais trava a gente é o nosso perfeccionismo, porque a gente tem medo de dar errado, tem medo que os outros vão pensar, tem medo de fazer, tem medo, né, enfim, vários medos, e isso trava a gente, isso a gente está travado no objeto de referência. Tá fazendo sentido, gente? É um livro mais diferente. Deixa eu ver aqui mais o que anotei. Aqui já no segundo. Ah, esse aqui é legal. Ele fala da abundância do universo. Se a gente analisar, ó, a riqueza do universo, 24. Riqueza do universo, sua visível abundância, é uma expressão do poder criativo da natureza. Mas primeiro você tem que superar a turbulência do seu diálogo interior para entrar em contato com esse abundante, pródigo e infinito poder. Se a gente vê a natureza é a maior fonte de riqueza, de como as coisas funcionam. Até ele fala lá depois, né, do simples, do fácil, né? Porque na natureza tudo acontece. Aí você vê o ser humano que cria as próprias travas para o ser humano, né? Então, aí que vamos para a lei 2, a lei da doação. Em nossa própria capacidade de dar tudo aquilo que almejamos, encontra-se a chave para atrair a abundância do universo. Querem comentar alguma coisa sobre esse livro? Essa lei eu gosto. Então, a segunda lei é chamada a lei da doação, a lei do doar e receber, porque o universo opera por meio de trocas dinâmicas, nada é estático. Aquilo que eu falei do movimento, né? Tá tudo em movimento. Então, todas as células do nosso corpo estão dando e recebendo ao mesmo tempo. Tudo aquilo que a gente dá, sem esperar receber, provavelmente vai voltar para a gente. Por quê? Porque é um ciclo de movimento do universo. O que acontece muitas vezes, e ele fala aqui, que a gente dá esperando receber em troca alguma coisa. Quando isso acontece, isso não vem, porque você não quis realmente dar, você não se doou, você não realmente esperou o bem. Ele fala muito de fazer o bem, né? Que o bem volta. Então, aqui na página 30, ele coloca aqui: por isso que a gente tem a necessidade de dar e receber. A troca é o que mantém a saúde e a afluência do que for circulando em sua vida. E é aqui que ele fala do dinheiro, né? O dinheiro é, na verdade, um símbolo de energia vital que trocamos e utilizamos como consequência dos serviços que prestamos ao universo. E aqui eu quero trazer aqui eu marquei aqui do ladinho, né, um parênteses, que são as crenças financeiras com relação ao dinheiro. Porque, ai, eu tô na mesa, tá balançando, né? Com relação ao dinheiro, porque muitas vezes o que trava o fluxo do dinheiro na nossa vida é o que está no nosso subconsciente. A Bianca falou que ela é capricorniana, né? Capricorniano já tem um maior apego ao dinheiro, né? Mas muitas vezes quando a gente é criança, a gente fala assim, dinheiro é sujo, vai lavar sua mão. E isso fica no nosso subconsciente. Por mais que a gente ache que não, aí você tem aquela ideia de que dinheiro é sujo. Aí quando você recebe o dinheiro, o que é que você faz? Você quer já gastar, o teu subconsciente dá um jeito de gastar, de arrumar alguma coisa para o dinheiro não ficar ali, que ele é sujo. Então, são várias coisinhas que às vezes a gente ouve quando criança que trava essa fluência, essa energia, porque ou você não sabe cobrar, ou muitas vezes você não quer saber do dinheiro, você não quer lidar com o dinheiro. Então, tudo isso gera crença financeira, tá? E o dinheiro, na verdade, ele é um símbolo. Hoje em dia, ele é um dinheiro mais virtual, a gente não tem mais muito contato mais com o papel físico do dinheiro, né? Mas antigamente, bem antigamente, eram moedas. Enfim, o dinheiro ele é um símbolo para essa troca. Então, é um símbolo de energia. Por isso que eu falei que dinheiro é energia, né? Ele é um símbolo, realmente, hoje em dia. Você pode ganhar, a gente falou muito disso lá no Homem Mais Rico da Babilônia, o dinheiro trabalhando por ele mesmo. Isso é tudo crença, né? Crença financeira. Então, o dinheiro também é chamado de moeda corrente justamente porque ele flui, ele corre. E para que essa energia continue voltando para nós, a gente tem que mantê-la circulando. Por isso que eu falei que tem gente que ganha o dinheiro e quer guardar, e só guarda, só guarda, só guarda. E daí aquilo traz um peso para a vida, porque não está circulando, isso vai travando, vai criando as travas.
É como se fosse aqueles diques, né? Se você não vai travando o de baixo, vai travando, trava de cima, não vai água para de baixo. Se você trava de baixo, não vai água para o rio. Então, se você vai criando essas travas, a energia, como se fosse a água, ela não flui, ela não corre. E vai ressecando tudo depois disso, né? Eu estou usando muita analogia hoje, né? Não sei se vocês estão gostando, mas aqui na página 31, inclusive, ele traz uma analogia sobre a energia, né? Do dar e receber. Toda semente traz em si a promessa de muitas florestas, mas a semente não pode ser guardada. Ela precisa doar sua intrínseca capacidade de gerar ao solo fértil, e ao doar-se, seus fluxos vitais invisíveis manifestam-se materialmente. Então, ó, é a sabedoria da natureza, né? Do dar e receber. Eu vou ter uma árvore, eu tenho um fruto, eu planto o fruto e aquilo vai virar uma árvore, mas o fruto vai morrer. Né? E aqui na 31 ainda, o mais importante é a intenção que há por trás de dar e receber. A intenção deve ser a de provocar sempre alegria em quem dá e em quem recebe, porque a felicidade é sustentadora e provedora da vida. Eu acho essa situação muito bonita. Porque justamente quando você vai doar, você tem que ver a intenção pela qual você está doando, né? Ah, eu vou rezar para que a pessoa reze por mim. Não, eu vou rezar porque eu quero o bem. Sempre dentro de você, você tem que estar na autorreferência, na consciência, para que, né, para que a energia flua, tá? Então, quando você se livra das amarras do ego, você consegue fazer isso mais fácil. Por isso que estão nessa ordem as leis, eu acho, né? Então, ele coloca aqui: se você almeja ser abençoado com todas as coisas boas da vida, aprenda a abençoar silenciosamente a todos com elas. A mera intenção de dar, de abençoar, de oferecer uma simples oração tem o poder de afetar a vida de todos os outros. Isso acontece porque seu corpo, em seu estado essencial, é um feixe de energia localizada de informação no universo de energia e informação. Tudo que eu estava falando. Ele trata a gente como ser espiritual no corpo físico, com informações. Então é isso que ele explica, né? E o pensamento tem o poder de transformar. Vou avançar, que a gente está na lei 2. Tem uma coisa que eu ia falar aqui. Ah, as dádivas, o que a gente precisa doar? A gente precisa doar dinheiro? Não. As dádivas de carinho, atenção, afeto, apreço, amor são as mais preciosas e não custam nada. Então, quantas vezes a gente diz assim, ah, não tenho tempo para sair tomar um café sei lá, com a minha mãe, com a minha amiga. Às vezes é só o carinho, a atenção, ligar, perguntar se está bem. Essas todas são formas de doação. Quando você gasta seu tempo com o outro de bom grado, para pensar realmente no outro. Isso tudo é doação. Então, aqui ele tem a aplicação, né, da lei da doação na página 35, que é justamente isso: dar um presente, uma bênção, uma flor, algo que você possa doar do seu tempo, da sua energia para alguém, né? Receber é agradecido diariamente todas as dádivas que a vida oferece, que foi o que a Bianca falou antes de olhar o horizonte, né? E assumir o compromisso de manter a riqueza circulando em sua vida, dando e recebendo os mais preciosos presentes, que são carinho, afeição, apreço e amor. Desejar em silêncio, felicidade e muita alegria toda vez que encontrar alguém. Às vezes tem algumas pessoas que a gente encontra no nosso caminho que tornam isso mais difícil, né? Mas é possível. Então, dependendo da pessoa, às vezes é mais fácil a gente se afastar só, né? E desejar o melhor para a pessoa e viver longe. Mas já é uma forma de você desejar o melhor, né? A terceira lei, a lei do karma ou da causa e efeito, que é essa lei aqui, agora que eu reli depois de ler O Poder da Autorresponsabilidade de novo, eu achei eles muito parecidos. Não sei se vocês leram o livro do mês passado, eu achei que anda tudo em conjunto, assim, né? Quando o que semeamos é o que colhemos, e quando escolhemos ações que levam felicidade e sucesso aos outros, o fruto do nosso karma é a felicidade e o sucesso. Aqui fala justamente isso. E karma é a eterna afirmação da liberdade humana. Nossos pensamentos, nossas palavras, nossos atos são fios de uma rede que descemos ao redor de nós mesmos, que é a autorresponsabilidade, que a gente falou demais, né, no livro da autorresponsabilidade no encontro passado. E a palavra karma significa o conjunto de ação dos homens e suas consequências. Está na página, esse aqui, 39. Karma implica, então, escolha e ações conscientes. Daí, ali na 41, ele fala que o máximo
que a melhor maneira de entender e utilizar ao máximo a lei do karma é estar conscientemente alerta para as escolhas que fazemos a todo momento, e que tudo o que está acontecendo neste momento é resultado das escolhas feitas no passado, uma vez que o karma define o nosso destino. E que a gente está condicionado, né? Ele fala aqui dos feixes que a gente tem de reflexo de feixe de reflexos condicionados, que são as nossas crenças. A gente também falou do livro passado. Então, essa lei aqui é a gente entender que tudo que a gente faz tem uma consequência. Então, o lugar que a gente está é resultado das escolhas que a gente fez consciente ou inconscientemente no passado. E que se a gente parar e começar a observar as escolhas nesse momento em que elas ocorrem, a gente consegue mudar o nosso futuro, porque a gente vai estar entrando na consciência e escolhendo conscientemente, responsavelmente, as nossas escolhas para o futuro. Então, essa é a lei da autorresponsabilidade, a lei do karma. Deixa eu achar aqui a outra citação. Tem mais uma citação que eu separei dessa lei aqui, está na página 45. Que muitas vezes a gente, na verdade, ele começa no 43, que para a gente mudar, a gente precisa estar conscientemente lúcido de que o futuro é o resultado das escolhas que a gente faz agora, né, a todo momento na nossa vida. E quanto mais escolhas a gente fizer no nível da percepção consciente, que é quando a gente está no eu, mais corretas e espontâneas elas serão, tanto para si quanto para os que estão ao nosso redor. Então, aqui ele tem um exercício de como você escolher a melhor resposta espontânea, né? Que é você se perguntar se essa ação é boa, você ouvir seu corpo. Se você tiver um conforto no seu corpo, você aprendeu a ouvir seu corpo, né? Onde que for, é a ação correta e espontânea, né? Se aquela ação que você quer tomar te trouxer um desconforto, não é a ação correta. Então, para você aprender a ouvir o seu corpo, ele diz que sabe a resposta correta. Então, se aquela ação que você for tomar for a melhor para você e para os outros, você vai ter um conforto na sua mente, no seu corpo. Se não for a correta, vai ter um desconforto. E aqui também ele traz na 43 do karma passado. Se eu fiz coisas ruins no passado, como é que eu me livro desse karma passado, né? Então, aí ele te dá três formas, no caso, né? A primeira é pagar os débitos do seu karma passado, que é você vai ser sofrido, vai ser doído, eu fui perdulária, eu gastei demais. E você vai ter que lidar com as consequências do seu ato, né? Vai ser difícil, você vai ter que pagar todo mundo, ok. Isso é uma coisa física, né? A segunda coisa que você pode fazer é transmutar um karma passado, tá na 44. Aí é você aprender com essa experiência. Eu fiz alguma coisa muito ruim para alguém, ou alguém me fez alguma coisa muito ruim porque a gente não sabe, né? Mas aí ele fala para você transmutar esse karma se perguntando o que eu estou aprendendo com essa experiência? Por que isso está acontecendo? Qual é a mensagem que o universo está me transmitindo? E como posso tornar útil essa experiência para os meus semelhantes? Então você pega isso que aconteceu, esse karma, essa coisa que aconteceu, e vai transmutar ela, vai transformar ela em algo. Uma frase que eu estou passando por uma situação na minha vida que acontecem coisas que eu sempre penso, há uma lição a ser aprendida aqui. Aí eu sempre tento ver qual que é a lição que eu tenho para aprender ali. Que eu posso fazer diferente, o que eu posso mudar, o que eu posso tirar de aprendizado, para não me focar na situação ruim, para não me focar no lado ruim da situação. Então, eu sempre eu trago sempre essa frase comigo agora. Há uma lição a ser aprendida aqui. E daí penso qual que é a lição. E a terceira maneira de lidar com o karma passado é transcendê-lo, que é você meditar, você entrar em contato com o seu íntimo, com a sua alma, com o seu espírito, e e seria como lavar a roupa suja num riacho. Então, cada vez que você mergulha em si, que você vai lá para o eu, para a consciência, você estaria entrando em contato com esse karma e lavando ele, limpando ele. Isso é feito por meio da prática da meditação também. Então, para várias coisas do livro, ele traz a meditação. E aqui, daí, na 47, está a aplicação da lei do karma ou da causa e efeito, né? Que seriam essas coisas que a gente comentou. A lei número 4, que é a lei do mínimo esforço, que é sem ansiedade, com harmonia e amor.
que essa aqui é uma lei que pega muito, porque a gente aprendeu que a gente tem que trabalhar duro para ter dinheiro, que a gente tem que trabalhar muito. A gente vem com várias dessas crenças e, por exemplo, quando você pensa que o dinheiro pode vir de forma leve, você pode trabalhar, não sei de que geração vocês são, mas a minha geração é uma geração que foi criada para trabalhar muito. Então, a geração Z que está vindo já vem com limites, já vem diferente, né? Já atuam diferente no mercado de trabalho, mas a minha geração foi feita para trabalhar muito, muito duro, para ter esse aspecto, né? Então, você às vezes ganhar um dinheiro a mais ou o dinheiro entrar facilmente, você pensar sobre isso dá um certo distanciamento, um certo receio. E aqui ele fala que se você faz as coisas para o bem dos outros e da forma que a inteligência infinita funciona, o dinheiro vai vir de forma leve, de forma fácil. Não só o dinheiro, né? O sucesso como um todo. Então, ele traz que a lei do mínimo esforço está na 51. A inteligência da natureza funciona com tranquila facilidade e sem nenhuma ansiedade. Então, é o princípio da harmonia e do amor. Quando a gente aprende essa lição da natureza, conseguimos realizar facilmente os nossos desejos. Se você observar a natureza, verá que ela despende o mínimo de esforço em seu funcionamento. Então, seria justamente você ter os seus atos motivados pelo amor, que daí não haveria perda de energia. Ali na 53 ele fala: você pode imaginar seu corpo como um mecanismo controlador de energia. Ele pode gerar, armazenar e utilizar energia. Se você sabe como gerar, armazenar e utilizar energia de maneira eficiente, pode criar riquezas em quantidade. Mas quando sua atenção se volta para o ego, é ele que vai consumir a maior quantidade de energia. Ele diz aqui que justamente quando a gente está no ego, a gente está fora da gente, a gente tem esse gasto de energia tentando controlar o outro, tentando se focando em conquistas externas, tendo medo do julgamento. O medo ele vai consumir energia que poderia ser usada pelo eu consciente para criatividade, para criação, para trazer esse sucesso, trazer a abundância de forma leve. Então, por isso que é importante a gente estar no eu consciente, na consciência, não no ego, para poder usar essa energia da criação, tudo porque aí vem as coisas facilmente. Aí parece que vai destravando, porque é quando na psicologia chama do vórtice positivo, que é quando você entra no vórtice positivo e coisas boas atraem coisas boas, que você sai da reclamação eterna de ir para baixo e vai para a parte do vórtice positivo. Então, essa seria a lei do mínimo esforço, né? Quando você, aqui na 52, ele fala uma coisa que é muito, muito importante, que é se você está em harmonia com a natureza, se está assentado no conhecimento do seu verdadeiro eu, você pode fazer o uso da lei do mínimo esforço. É justamente você estar em harmonia, você está no eu. Porque daí, quando você tem seus atos motivados pelo amor, não há essa perda de energia que o ego perde. Então, ali na 54, que a lei do mínimo esforço possui três componentes básicos, que o primeiro componente é a aceitação. E eu vou dizer para vocês que a primeira vez que eu li esse livro aqui, foi uma das coisas que mais me pegou, tá? A primeira vez que me falaram da lei da potencialidade pura, fiquei chocada, realmente. E a segunda vez, quando eu li esse livro aqui, a da aceitação foi uma das coisas que foi mais difícil para mim. Que eu tinha muito problema em aceitar as coisas que aconteciam, sabe? Então, eu comecei a aplicar isso aqui e realmente começou a entrar mais em harmonia, as coisas começaram a funcionar melhor. O primeiro componente é a aceitação. Aceitar significa simplesmente assumir o compromisso de aceitar pessoas, situações, circunstâncias e fatos da maneira como se apresentam. Isso significa entender que este momento é como deve ser, porque todo o universo é como deve ser. Eu ficava tinha situações que aconteciam que eu ficava remoendo. Aí hoje em dia eu já penso, não, é como tem que ser. As coisas acontecem como tiveram que acontecer aqui. Eu posso mudar daqui para frente. O que aconteceu aqui aconteceu. Talvez tenha acontecido por algum motivo. Talvez eu possa tirar uma lição daqui, mas aconteceu. Porque se você fica preso a pessoa deveria ser assim, a pessoa deveria ser assado,
Isso deveria ter acontecido de tal forma. Ah, ela poderia ter feito de tal forma. Você está prestando tanto no julgamento quanto da não aceitação das coisas como elas são, das pessoas como elas são. E aí você entra no ego para tentar mudar alguém, para tentar controlar uma situação, para ficar preso naquela situação do passado. Você não volta para o eu consciente. Então, a não aceitação é o primeiro componente da lei do mínimo esforço. Que aqui ele até fala, ó, você pode querer que as coisas sejam diferentes no futuro, mas neste momento, tente aceitá-las como são. Neste momento, elas são como elas estão acontecendo agora. E quando, aqui está na 55, e quando conseguir aceitar as coisas como são, estará pronto para assumir a responsabilidade pela situação em que se encontra e por tudo que considera problemático, que aqui entra na lei da autorresponsabilidade de novo, que é o segundo componente, basicamente, que é a responsabilidade. É o segundo componente da lei do mínimo esforço. Responsabilidade é não ficar culpando alguém ou alguma coisa pela situação, muito menos a si mesmo, aceitando a circunstância, o fato, o problema como se apresenta no momento. A responsabilidade passa a ter a capacidade de ter uma resposta criativa para aquela situação, como ela se apresenta naquele momento. E todos os problemas contêm em si a semente da oportunidade, que é o que eu sempre penso, que há uma lição para aprender aqui. Pode falar. Quer comentar alguma coisa? Não. E aqui o terceiro componente da lei do mínimo esforço é a indefensibilidade. Flávia, quer falar alguma coisa? Ok. Que defensibilidade é desarmar seu espírito, o que significa abrir mão da necessidade de convencer e persuadir os outros de seus pontos de vista. Isso aqui é muito difícil de fazer várias vezes. Muitas vezes a gente está numa discussão, a gente quer colocar o nosso ponto de vista, a gente acha que o nosso ponto de vista é certo, a gente não está aceitando a opinião da outra pessoa, então a gente já não está aceitando a outra pessoa, a opinião, a gente está entrando lá no ego para querer mudar o outro, está julgando, que é o primeiro exercício lá da primeira lei. E essas leis, não sei se vocês estão percebendo, elas vão numa crescente, assim. Você começa não julgando, aí você trabalha o seu karma, daí você vem para a lei do mínimo esforço, porque se você trabalhar cada lei de uma vez, você começa a meditar, que já influi na outra, daí aqui vai ficar mais fácil, se você não está julgando lá, aqui vai ficar mais fácil você não querer defender seu ponto de vista a todo tempo, porque você não vai estar julgando a opinião do outro, você vai estar ouvindo de peito aberto. E quando você não tenta mudar o outro, você já economiza energia. Porque você está no seu eu consciente, você sabe quem você é, porque você acredita nisso. Você não precisa fazer a outra pessoa acreditar nisso também. São todos conceitos muito amplos, né, gente? E aqui, ó, então ele fala assim: desista de uma vez por todas de defender intransigentemente seus pontos de vista. O máximo que você pode fazer na vida é apresentar por que você acredita em algo. Você não pode querer fazer a outra pessoa acreditar nesse algo também. E isso dá muita briga, né? E aqui ele traz o passado é história, o futuro é mistério, o presente é uma dádiva. E é por isso que esse momento chama-se presente. E se você abraçar o presente, o momento agora, né? Unir-se a ele, fundir-se nele, experimentará o fogo, o brilho, a centelha de êxtase que pulsa em todos os seres vivos, que é você acessar o seu eu consciente. Você está presente no momento presente em você. Não está preso nem no passado, nem no futuro. E, gente, a consciência de você ficar presente no momento presente é difícil. É bem difícil, assim. Falo por experiência própria, não sei vocês. Mas eu tô sempre pensando em alguma coisa que eu tenho que fazer, alguma coisa que vai acontecer, ou em alguma coisa que aconteceu que eu tenho que responder. Então, às vezes que eu tiro para me concentrar, que eu falei para vocês que eu pratico mindfulness, né? Quando você consegue realmente estar ali, vivendo aquela situação, sem estar preso nem no passado nem no futuro, ele te traz um sentimento diferente. Quando você conscientemente acessa o presente, né? É uma coisa bem, bem diferente, assim. Eu falo por mim, né? Não sei vocês, se vocês já viveram isso, se vocês tentam fazer isso, mas eu sei que o meu diálogo interno é bem alto. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, por favor, tá? Só abrir o microfone e comentar. Aí aqui na 59 ele traz os exercícios também, da lei do mínimo esforço.
que é justamente isso, aceitar que o momento é como é, aceitar que as coisas são como são e assumir a autorresponsabilidade. E não tentar mudar os outros, né? E a quinta lei, a lei da intenção e do desejo, que é a lei, está na página 63, 62, 63, que é a lei da intenção e do desejo, que essa lei se fundamenta no fato de que a energia e a informação existem em toda parte da natureza, que é aquilo que eu falei, que a gente é um ser espiritual que está num corpo físico, que está em contato com tudo. Então, aqui, tudo é matéria, tudo está junto, né? Porque tudo é feito de átomo. Então, se tudo é parte da mesma informação, só organizada diferente, a gente tem como transformar isso com a intenção, que é o foco consciente, você colocar foco naquilo que você quer. Não sei se já ouviram falar de segredo. Essas, isso parece altamente misterioso e magia, né? Mas eu vejo como você ter uma intenção, você ter um foco, você coloca aquilo, se você for religioso, por exemplo, você faz oração para Deus, você faz oração para o universo. Mas se você não tiver nenhuma religião, é como se você colocasse, gravasse aquela imagem no seu subconsciente. E seu subconsciente vai trabalhar dia e noite para que todas as suas ações conscientes, para que todas as suas primeiras respostas sejam em direção àquilo que você colocou lá. Aquela imagem que você intencionou, que você criou o seu desejo, que você criou aquela imagem, você gravou lá. Então, é isso que é essa lei da intenção e do desejo. Que, como a gente está em, né, em contato com tudo, aqui seria como se tivesse a nuvem, você vai lá, você põe a sua intenção, o seu desejo, né, num objeto para poder fazer download daquilo da nuvem, né, para você poder materializar, tornar como é que fala? O não manifesto manifesto, tornar o que está na potencialidade no mundo real. Então, você vai trabalhar, usar a sua criatividade, toda a sua energia para conquistar aquilo, para tornar aquilo realidade na sua vida. Então, ele coloca aqui: todo o universo, em sua natureza essencial, é movimento de energia e de informação. Então, quando você coloca lá a sua intenção e entra em movimento, aquilo, uma hora ou outra, vai se tornar realidade. E é o que ele fala lá depois, daí essa lei junto com a outra lei é muito importante, que é a sexta lei, que é a lei do distanciamento, né? Mas eu vou ficar aqui primeiro, daí eu vou chegar lá e falar. Que ele coloca aqui que seu corpo não está separado do corpo do universo, porque, segundo a teoria quântica, não há limites bem definidos. Você é como uma agitação, uma ondulação, uma flutuação, um redemoinho, uma perturbação localizada no campo quântico maior. O grande campo quântico, o universo, é o seu corpo estendido. Foi aquilo que eu falei para vocês, né? Que se eu sou um monte de átomos organizados de uma forma, o ar são átomos organizados de outra, o universo é o ar, os átomos organizados de outra, quer dizer que está tudo conectado, só está codificado diferente, né? Então tá tudo ligado. É isso que ele fala mais ou menos aqui. E que a gente pode influenciar o conteúdo energético e a informação do seu corpo estendido, o ambiente ao redor do mundo e fazer com que as coisas se manifestem nele. Aqui daí já entra, né, no espiritual. Você entra lá no campo quântico, né, na potencialidade pura, em tudo que pode ser, focar a sua intenção e tornar realidade. Eu vejo mais como o foco, você gravar isso no seu subconsciente acessar a criatividade, o seu eu verdadeiro para fazer aquilo acontecer. De alguma forma aquilo acontece. Deixa eu ver aqui. A mudança consciente acontece por meio da manifestação de duas qualidades inerentes à consciência, a atenção e a intenção, que é o foco concentrado, né? Você coloca lá, você entra quando você está em meditação, você está acessando o seu eu verdadeiro. Aí você vai lá no seu eu verdadeiro e coloca aquela intenção. E aquilo tudo vai te dar acesso a respostas, a comportamentos, a escolhas em direção àquilo que você intencionou. Tá? A qualidade da intenção no objeto de atenção rege uma infinidade de acontecimentos no tempo e espaço, de modo a alcançar o resultado pretendido, que é justamente isso. As coisas vão acontecendo a partir dali, porque o seu foco está direcionado. Aí, às vezes, você fala assim, isso não teria acontecido. Justamente, não teria acontecido porque você não estaria prestando atenção àquela oportunidade, muitas vezes. Então, Paola, leio essa lei
mais nesse aspecto, assim. Porque é basicamente isso, tá? Não existe magia aqui, existe a potencialidade pura, o seu potencial que está escondido pelo seu ego. E é a partir do momento que você acessa o seu eu verdadeiro, deixa o seu ego de lado e vai lá e intenciona conscientemente aquilo que você quer, você deseja algo e vai lá e coloca a sua atenção, o seu foco, a sua concentração, cria aquela imagem, vai atrás, aquilo vai, você tem chances de alcançar o resultado pretendido. A gente vai ver na próxima lei como que a gente não alcança o resultado pretendido que a gente quer aqui, né? Mas há grandes chances, né? E aqui ele fala uma coisa muito importante, que desde que você não viole qualquer das leis da natureza, poderá, por intermédio da sua intenção, literalmente comandar as leis da natureza para realizar seus sonhos e desejos. Isso aqui é muito louco. Por quê? Porque se você violar as leis da natureza, lembra que eu te falei da energia, que era como se fosse uma água, que se você colocar dicas, a energia não. Se você fere qualquer das leis da natureza, você vai entrar no ego. Por quê? Porque quando você está no ego, que você faz mal para os outros, que você quer coordenar os outros, que você quer controlar. Quando você está no ego, você mesmo cria travas para a sua vida. Isso está tudo interligado, gente. E a intenção por si só é muito poderosa, porque é o desejo desvinculado do resultado. A intenção e o distanciamento, que é a próxima lei, combinados, leva a consciência do momento presente centrado na vida. E aqui ele coloca de novo que a gente tem que aceitar o presente como ele é. Então, às vezes e é aqui que a gente vê como a gente não alcança. Porque se a gente não, a gente quer aquilo, mas a gente não aceita onde a gente está agora. Então, a gente está preso no momento, não aceitando o momento presente. E a lei anterior era justamente você aceitar o momento presente. Por isso que elas estão nessa ordem, para justamente a gente ir aplicando nessa ordem, sabe? A partir do momento que a gente domina uma, a gente pode começar a aplicar todas juntas. Mas, se você não aplicar, por exemplo, a lei da aceitação do momento presente da lei anterior, na hora que chegar aqui, nessa da intenção, vai dar problema. Porque vai, essa e a do distanciamento, principalmente, a lei do distanciamento implica em você não julgar, você aceitar o presente como ele é, e você não ficar apegado ao resultado. Então, por isso que elas estão nessa construção, assim, de você passar por todas as leis. Então, aqui ele fala assim: você tem de aceitar o presente como ele é. Aceite o presente e pretenda o futuro. O futuro é algo que sempre pode ser criado a partir da intenção distanciada, mas nunca se deve combater o presente. O passado, o presente e o futuro são propriedades da consciência. O passado representa as recordações e a memória. O futuro é a antecipação. O presente, que é a consciência. Então, o tempo é movimento do pensamento, tanto passado quanto futuro são frutos da imaginação. Somente o presente é consciência e é real. É o potencial do tempo e espaço da matéria e da energia. Por quê? Porque se você pensar que o futuro e o passado são abstrações, eles não existem. O passado existiu em algum momento, o futuro vai existir em algum momento. O que existe é o agora, é o presente. Então, o que você pode trabalhar? O presente. Aí, quando você trabalha a intenção, você trabalha a intenção para o futuro, mas você não pode combater o presente. Por isso que é tudo muito complexo, mas se você for desenvolvendo desde o começo, quando chegar aqui vai ficar muito mais fácil, porque daí quando você estiver meditando a sessão do seu eu consciente, por isso que eles falam, não sei se você já ouviu falar, mas na minha bolha eles falam muito de visualização, de você fazer quadro dos sonhos, de você realmente fazer os pedidos imaginando aquilo. Por quê? Porque você, quando você para imaginar, você está presente aqui e criando essa imagem para o seu subconsciente, para o universo, daquilo que você quer materializar. Você está intencionando viver aquilo. Só que você volta para o presente. Se você fica apegado lá naquela visão, você está apegado no futuro. Aí você perde o presente, você não entra em ação agora. E assim não acontece. Então, a intenção você visualiza com o máximo de detalhes e o máximo de intenção que você consegue colocar realmente, o máximo de desejo naquilo e grava no seu subconsciente. Entra lá no seu consciente e grava essa intenção. Por isso que ele fala que a maneira mais fácil é você entrar em meditação e jogar a intenção lá. Por quê? Porque ali você vai estar, quando você está em meditação e acessa o seu consciente, fica mais fácil você gravar a sua intenção lá no seu subconsciente para que você trabalhe, para que Deus trabalhe, para que o universo trabalhe, depende
Aí depende do que você acredita, né? Mas aqui, basicamente, existe gente que fala Deus, existe gente que fala Criador, existe gente que fala Universo. São, eu vejo como tudo interligado nesses livros, né? Por isso que eu faço isso, tem que tirar aquilo que você pode dos livros, que você consegue usar, né? E aqui na página 69, daí, ele fala que se você tiver consciência do momento presente centrado na vida, os obstáculos imaginários, que são mais de 90% dos obstáculos percebidos, desintegram-se e desaparecem. Isso que eu falei da ansiedade antes, porque quando a gente está preso na ansiedade do futuro, a gente cria futuros possíveis ruins. E geralmente são 90% são obstáculos que não existem nem vão existir. E a gente está preso lá usando a nossa energia está gastando a nossa energia, que podia estar sendo centrada na gente, na criatividade, para criar uma solução para ter aquilo que a gente queria. Então, e a gente está gastando lá com coisas que não vão acontecer, preso num processo do futuro que não vai acontecer. Então, se a gente volta para a intenção unidirecionada, que é a qualidade da atenção, ele coloca aqui, né, 79, a gente retira esses obstáculos imaginários, volta para o presente, vai lá e planta a intenção. E aí, na 70, ele traz tipo um exercício para você plantar a intenção no seu subconsciente, né? Que é para você meditar, para você entrar no espaço vazio, se libertar das suas intenções, liberar suas intenções e seus desejos nesse espaço vazio, que é na meditação, quando você tem acesso ao seu objeto de autorreferência, né? No seu consciente e você se desvincular do resultado. Por quê? Porque senão você fica pegado naquilo que pode dar errado, naquilo que pode acontecer, naquilo que não vai acontecer, naquilo. Você fica ansioso com aquele futuro. E quando você fica ansioso, você está no ego, você tem medo de dar errado, você tem medo de não conseguir. Sempre que você cria situações de medo na sua vida, a chance de dar errado é muito grande, porque você está apegado àquilo. Você está no ego, você está no medo. Você está criando mais aquelas situações justamente por não estar no eu consciente, não estar vivendo o momento presente. E isso era lá na página 71. Daí lá na 72 tem a aplicação, né? Que são os exercícios que ele dá. Lembrar de praticar a consciência do momento presente em todas as ações, que é o que eu falei que eu faço, né, normalmente, que é praticar mindfulness. Fazer as coisas presentes, lavar a louça tentando estar presente, escovar o dente tentando estar presente, quando sentar na mesa com alguém, estar realmente na mesa com alguém, que a gente vê hoje em dia muitas pessoas, tá com alguém, pega o celular, tá com alguém, se distrai e tal. Não, tá presente ali realmente, de corpo e alma, né? E a sexta lei, a lei do distanciamento, está na página 73, e ele fala que na sabedoria da incerteza está a libertação do passado, do conhecido, que é a prisão dos velhos condicionamentos, e na mera disponibilidade para o desconhecido, para o campo de todas as possibilidades, rendemos-nos à mente criativa que rege o universo. Essa aqui, para mim, foi a segunda coisa, a terceira, na verdade, né? Que a primeira foi a potencialidade pura mesmo, a segunda foi a que eu falei para vocês, da aceitação, e a terceira para mim foi a lei do distanciamento, que foi muito difícil, porque eu era uma pessoa que eu gostava de planejar tudo muito, eu me apegava ao planejamento. Então, hoje em dia, eu planejo, eu sei onde eu quero chegar, eu sei, eu tenho os meus objetivos que eu quero conquistar, mas eu sei que eu estou aberta a outras coisas que podem acontecer no caminho. Porque quando tu coloca um destino, eu quero ir daqui a Balneário, por exemplo, tem várias rotas para seguir. Eu escolho uma rota. Mas ali no meio do caminho alguém me diz assim, não, tem um engarrafamento ali, vai por ali é melhor. Eu estou aberta para esse caminho, entendeu? É mais ou menos isso. A lei do distanciamento diz isso. Tu vai lá, tu sabe onde tu quer chegar, tu plantou lá a tua intenção, o teu desejo, mas tu não vai ficar apegado ao como. Como aquilo vai acontecer, a como que eu vou chegar lá, não vai ficar pegado àquele resultado. Você plantou o seu desejo lá. O subconsciente está trabalhando para aquilo. Tu sabe que tu vai chegar lá. Confia naquilo. Mas, e daí tu desapega. Por quê? Porque tu sabe que tu vai chegar lá, então tu só vai com a vida. Tu sabe que as coisas vão acontecer. E é incrível, porque aí tu se abre a oportunidade. Aí tu percebe as oportunidades que aparecem. Muitas vezes estaria fechado, tu não estaria prestando atenção,
Às vezes alguém chega com, tu tem uma meta financeira lá, sei lá, tu plantou a intenção de ganhar tanto dinheiro lá. Aí tu acha que tu vai chegar lá com aquele projeto X. Aí vem alguém e te dá uma outra oportunidade. Se tu não estiver distanciado do resultado do como tu está fazendo, tu tem que ter uma rota, certo? Mas aí, se tu tá pegado só ali, vai chegar alguém e vai falar, não, tem um outro caminho ali. Ah, não, não, mas eu vou por aqui, porque eu quero ir por aqui. Daí tu fica lá naquele engarrafamento preso, sabe? Tu não tá aberto às oportunidades, que às vezes outra pessoa chega assim, não, tem um outro negócio aqui para ti que pode ser muito bom. Às vezes é o sinal que tu precisava, mas se tu tá muito fechado, tu muito apegado àquilo que tu gravou, como que você quer que seja, aí não chega, aí demora mais, às vezes você até alcança, ele fala isso aqui em algum momento, eu vou ler para vocês, mas às vezes a custo de muito esforço, de sobrecarga, de burnout. Então ele fala aqui, no momento em que você desistir de seu apego aos resultados, misturando simultaneamente a intenção unidirecionada com o distanciamento, terá tudo que deseja. O distanciamento permite alcançar qualquer coisa porque se baseia em sua crença inquestionável no poder do verdadeiro eu. Então, isso é outra coisa, porque você foi lá e plantou a intenção. Se você ficar com medo daquilo não acontecer, o medo, ele é do ego. Então, a chance de não acontecer é grande, porque você está preso no ego. E se você volta para o eu, para o consciente, se você confia que aquilo vai acontecer, que você vai trabalhar, que você vai ser criativo, que aquilo vai acontecer na sua vida. A chance de não ficar preso no ego, de voltar para a consciência, de que as coisas aconteçam com facilidade é muito maior. Porque ali está a confiança, ali está o foco, ali está a mente, está a criatividade. Então, a fonte de riqueza, de abundância, de qualquer coisa no mundo físico é o eu. É a consciência que sabe como satisfazer a todas essas necessidades. O resto é simbólico. Casas, carros, contas bancárias, roupas, aviões, são símbolos transitórios, eles vêm e vão. Se a gente persegue esses símbolos que são transitórios, a gente está se instalando no mapa e não no território. E justamente isso que cria a ansiedade acaba levando a gente a se sentir vazio e oco por dentro. Porque a gente está trocando o eu pelos símbolos do eu. A gente tá focado no ego, né? O apego vem da pobreza da consciência, porque o apego é sempre por símbolos. O envolvimento com o distanciamento cria alegria e felicidade, porque você está na certeza, né? Você está na certeza, então você está conectado com você agora, com o movimento que você está fazendo agora para chegar lá. Se você está conectado com o movimento que você está fazendo agora, você está na consciência. E isso traz amor, traz a energia, não traz o medo, porque o medo é do ego. E aqui até ele coloca aqui, que é a incerteza, né? Quando você não fecha o caminho, que eu te disse ali, por exemplo, das oportunidades, né? Que a gente encontra a liberdade para criar o que quiser. Se a gente ficar pegado na rota, a gente não vê as oportunidades e a gente não cria. E as pessoas, aqui ele fala da segurança, por isso que eu marquei, que a busca da segurança e da certeza é, na verdade, um apego ao conhecido, é o medo do que não vai acontecer, né? É o medo do que pode acontecer. E o que é ele, afinal, o conhecido? O conhecido é o nosso passado. O conhecido nada mais é do que a prisão dos velhos condicionamentos. Isso aqui, inclusive, eu falo muito para as pessoas, porque assim, ó, você quer resultados diferentes, você pede por algo, mas você não está aberto a fazer de coisas diferentes, a mudar seus padrões, a mudar seus comportamentos. Então, não vai acontecer. Por quê? Porque você está apego ao passado, está apegado ao passado, aquilo que aconteceu. A sua forma de responder, a sua forma como acontecem as coisas. Você quer sempre fazer as mesmas coisas, isso é apego, isso é do ego. Então, quando você ousa, quando você muda, quando você da, abre mão do controle, né? Porque o controle é do ego. Você abre mão do controle, você vê oportunidades, você cria oportunidades. As coisas começam a desbloquear. E é louco isso, gente. Às vezes pode ser muito difícil assim assimilando. Por isso que eu digo assim, elas estão construídas, né? E você vai aplicando o que vai fazendo sentido. Porque conforme a vida vai passando, talvez isso aqui faça sentido daqui a 10 anos só. Talvez nunca faça sentido dentro da sua vida, do contexto da sua vida, né? Mas uma coisa ou outra, porque aqui é muito sobre a regra do amor, né? Você dá amor, você receber amor.
Você criar situações de que façam bem para o outro, né? A gente vai ver isso mais na última lei. E aqui na página 78, eu tô agora, que ainda ele fala, né, que entre no desconhecido e você estará no campo de todas as possibilidades. Eu coloquei aqui que a fé, a própria fé que a gente tem, é o passo no desconhecido, que a gente não tem a certeza, a gente tem a fé de que tem, a gente tem a fé de que existe. A fé é confiança, né? Então, a partir do momento que você entra no desconhecido e está aberto a todas as possibilidades, você encontra oportunidades dentro dessas possibilidades, né? E não é preciso ter uma ideia pronta e acabada do que você vai estar fazendo nas próximas semanas ou no ano que vem, porque se você já sabe o que vai acontecer, se apega a essa ideia, abre mão de toda a gama de possibilidades. Que foi o que eu falei do caminho, né? Se eu me apego à ideia de ir por aquele caminho, eu vou parar muitas vezes no engarrafamento, talvez não seja o melhor caminho, não seja mais rápido. Se eu me abro as possibilidades, eu posso encontrar um caminho melhor para chegar até no mesmo lugar. E o que eu anotei aqui que é preciso estar em movimento. É justamente isso. Eu não posso me apegar, mas eu preciso estar em movimento. Por quê? Porque as oportunidades, as coisas só vão aparecer no movimento. Se você estiver estagnado, parado no mesmo lugar, não com medo de fazer alguma coisa, você vai estar no ego, você vai estar parado, você não vai estar fazendo, né? E na 79, você continua com a intenção de seguir por uma direção, ainda tem um objetivo, entretanto, entre o ponto A e o ponto B, há infinitas possibilidades. Graças à incerteza dessas infinitas possibilidades, você poderá mudar de direção no momento que encontrar um ideal maior. Foi o que eu falei, às vezes você tem uma meta de fazer A e ou alguém chega na sua vida e te oferece A mais B, você pode fazer um A mais B, um A mais B melhor. Às vezes dá até duas vezes A. E se você está pegado no A, de fazer A, você não vai conseguir ver a oportunidade de fazer algo maior. E a última lei, que é a lei do Dharma, ou do propósito da vida, que ele diz que todo mundo tem um dom singular ou um talento único para dar aos outros, para fazer algo diferente. E ele fala que assim, as pessoas não têm só um talento, algumas pessoas têm vários talentos, né? Que essa lei aqui, gente, ela é extremamente ligada ao conceito de flow da psicologia, que é de fluxo. O flow, quando você realiza, às vezes, o flow não é, ele é um dos componentes da felicidade autêntica, e o flow, ele não é necessariamente uma emoção feliz. Eu não sei se vocês já sentiram isso, você estava fazendo alguma coisa e você ficou concentrado e você não viu o tempo passar. Esse é o conceito de flow. Quando você entra em flow, você entra em fluxo. Você não vê o tempo passar. Às vezes é uma tarefa desafiadora, é uma tarefa que você quebra a cabeça, mas você está ali concentradão, amarradão, não vê o tempo passar. Isso é o conceito de flow, que é a lei do Dharma. Quando você faz alguma coisa, que você entra em flow, que você é apaixonado, que você fica ali, você não vê o tempo passar, por quê? Porque você está em flow. Aqui ele fala de alguma coisa que você sabe fazer muito bem. Às vezes a gente tem dificuldade em ver o que a gente faz bem, né? A gente acha que a gente não tem nenhum dom, que a gente não faz nada melhor que os outros, que a gente não faz nada diferente. Você não precisa fazer melhor que os outros, às vezes é a forma como você faz. Você faz alguma coisa muito bem. Se você não sabe alguma coisa que você faz, pergunte para as pessoas que estão à sua volta. Assim, tem alguma coisa que eu faço que você acha legal, que eu faço muito bem? As pessoas vão te dizer. Tem um exercício chamado Ikigai, que você pode perguntar para as pessoas o que elas veem. O Ikigai é é a junção daquilo que você ama fazer, com aquilo que você faz bem, com aquilo que você pode ser pago para fazer, com aquilo que o mundo precisa. Então, quando você junta essas coisas, essas quatro áreas numa coisa que você faz, é o seu Ikigai, que é a sua razão de viver, né? Que é o seu Dharma. Então, quando você encontra alguma coisa que você é apaixonado por você, que você faz melhor que todo mundo, que você faz de uma forma singular, e você faz aquilo muito bem, aquilo floresce em você. E se você dá vazão para aquilo, você pode ser pago por alguém que quer pagar por aquilo, então você tem abundância. Porque você constantemente entra em flow fazendo aquilo, e você faz aquilo muito bem. Então você gera um fluxo, e se aquilo faz bem para os outros, vai ajudar o mundo, e você vai ser pago por aquilo, então você gera abundância.
É o Ikigai. Mas quero que se. Aqui ele está na 86, tá? Mas quero que se perguntem como poderão. Ele está falando como ele ensinou os filhos dele, né? Como poderão descobrir o seu talento e servir à humanidade, pois cada um de vocês tem um talento único que ninguém mais tem. Eu sublinhei aqui o servir, porque tudo isso aqui, a lei do Dharma, ela fala de você servir a humanidade. A lei da doação, de novo aqui, né? Como você pode ser útil ao outro, como aquilo que você faz pode ajudar alguém. E eu tenho um mentor que ele diz assim, ó, que tem muita gente que fica presa assim, qual que é meu propósito? Qual que é meu propósito? Eu sempre falo assim, seu propósito é servir aos outros com aquilo que você escolheu fazer. A partir do momento que você entende que o seu propósito é servir a humanidade, é servir aos outros, é ajudar aos outros, fica tudo mais leve, fica tudo mais fácil. Você consegue fazer isso fluir. Então, aqui você encontra aquilo que você faz bem, aquele que é o seu talento, e você une com ajudar aos outros, usar aquilo que você faz muito bem para servir aos outros. E você, no meio do caminho, é remunerado por isso, então você está no seu Dharma, está no seu propósito, você gera abundância. E a lei do Dharma, ele coloca aqui que apresenta três componentes, que o primeiro e o de estarmos aqui para encontrar, é o de estarmos aqui para encontrar nosso verdadeiro eu, para descobrir que nosso verdadeiro eu é espiritual, que somos essencialmente seres espirituais expressos de uma forma física. É o segundo componente, que é o que devemos expressar o nosso talento singular. A lei do Dharma diz que todo ser humano tem um talento único. E o terceiro componente é o que devemos servir à humanidade. Para isso, devemos fazer as seguintes perguntas: como posso ajudar? Como posso ajudar a todos com quem tenho contato? E daí, quando você combina a capacidade, está no 88, quando você combina a capacidade de expressar seu talento único com benefícios à humanidade, está fazendo pleno uso da lei do Dharma, agindo assim e somando a experiência de sua própria espiritualidade, o campo da potencialidade pura, não há meios para você não ter acesso à abundância ilimitada, porque essa é a verdadeira forma de se obter abundância. Então, as perguntas que você se faz aqui nessa lei é como posso ajudar, em vez de o que vou ganhar com isso. Quando você muda do que vou ganhar com isso, que está ligado ao ego, para como posso ajudar, que é o diálogo do espírito, aí você tem acesso a servir. Como eu vou servir ao outro? Como eu posso ajudar aos outros com aquilo que eu faço? Como eu posso fazer aquilo que eu já faço para ajudar mais aos outros, sabe? E embora, aí que ele coloca, né? Embora a meditação seja o melhor caminho para entrar no domínio do espírito, a mudança do diálogo interior de como posso ajudar de o que eu posso ganhar com isso para como posso ajudar, também dará acesso a ele, ao domínio da consciência, onde você experimenta a sua universalidade. Por quê? Porque você se torna consciente daquilo que você está fazendo. Às vezes a gente está no nosso emprego, na nossa vida, e a gente está no inconsciente, está lá no ego, está só vivendo. A partir do momento que você traz consciência de como posso servir, como posso ajudar, como posso ser útil, aí você traz a consciência para a sua ação, do bem que aquela ação está fazendo para outra pessoa. Aí você já entra lá na lei da doação de volta também. E aqui ele fala uma pergunta, isso eu não sei o que eu queria fazer, né? Pergunte-se, quando o dinheiro não é problema, e se você tivesse todo o tempo do mundo, o que você faria? E aí você já vai achar alguma coisa que você gosta de fazer. Então, a lei do Dharma é mais ou menos, seria mais ou menos isso resumidamente, né? Mas é você encontrar. Eu vou mandar para vocês, que eu falei lá no começo da aula, né? A roda da vida, o leme da vida, para que vocês vejam como é que está a percepção do sucesso de vocês em todas as áreas da vida, né? E eu vou mandar também o Ikigai, porque o Ikigai é um exercício muito legal de se fazer, que ajuda a encontrar o Dharma, né? Porque o Dharma é o Ikigai é do Japão, né? Que é a razão de viver, que seria o Dharma, que é a junção dessas quatro áreas. E aqui daí tem a aplicação da lei do Dharma, na 91, e concluindo, né, tudo que está vivo é a expressão da inteligência superior. Então, tudo que está vivo seria interligado. E aqui eu separei um último trechinho que eu queria ler para vocês e queria muito agradecer. Nós paramos um instante para encontrar o outro, para nos conhecermos, para amar e compartilhar. É um momento precioso, mas transitório. Trata-se de um pequeno parênteses na eternidade. Se partilharmos carinho, sinceridade, amor,
criamos abundância e alegria para todos nós. Esse momento de amor é valioso. Eu queria muito agradecer vocês que estiveram aqui. E agora eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês acharam, se ficou um pouco mais claro alguma coisa, se alguma coisa que eu falei fez sentido, se ainda está difícil. Queria muito agradecer a você também, vocês do clube, por estarem aqui nessa empreitada ao longo do ano, né? Para a gente ler mais, trazer mais conhecimento. Cada livro tem uma pegada diferente, cada livro tem um conhecimento diferente, mas todos aos pouquinhos, um pouquinho por vez, né? Vai tornando a gente um ser humano um pouco melhor. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Por favor, agora, depois da aula, o livro se tornou bem mais fácil e mais interessante. Eu já tinha até anotado para reler ele, porque, igual eu te falei, eu tive uma dificuldade muito grande com ele. Mas agora, você explicando assim, realmente, assim, as leis se encaixam mais e se tornam assim, mais possíveis praticá-las, sabe? Usá-las. Porque eu fiquei Uhum. bem confusa com a leitura de falar que não é o tipo que eu tenho costume, mas agora explicando assim, ficou bem mais. É bom para também tirar um pouco da zona de conforto, né? A gente está muito acostumado a ler o mesmo tipo de leitura. Ele traz conceitos completamente assim. Para mim, foi uma coisa que eu nunca tinha lido nada disso também na época. E daí aí eu fui lendo mais, eu fui lendo outras coisas, aí tudo juntando, aí as coisas vão fazendo mais sentido. Foi o que eu falei, né? A gente pega um pouquinho o que faz sentido, aplica, daí vai fazendo mais sentido, daí vai fazendo mais sentido. Tem coisas ainda que não dá, que ainda são mais difíceis de aplicar, né? Mas aos poucos vai indo. Ai, que bom, fiquei muito feliz, tá? Mas alguém quer falar alguma coisa? Compartilhar o que achou? Não? Então é isso, gente. Queria muito agradecer a vocês terem vindo. Ah, é, aqui não tem nada no chat, só tava vendo se tinha alguma coisa no chat. Eu vou preparar. Então, quem tá vendo gravado, gente, é isso. Até o próximo encontro.